Então, bom dia a todos e todas. E dando continuidade ao ciclo de palestras PET, da agronomia da UFCA, temos hoje a nossa palestra 9, que tem como tema geoprocessamento como ferramenta para o engenheiro agrônomo. Devido à pandemia do coronavírus, esse ano o nosso ciclo de palestra teve a oportunidade de ser de forma virtual. Isso possibilitou a possibilidade de de nos conectar com pesquisadores de vários lugares do Brasil. E como exemplo, temos hoje nosso professor, doutor Adonias dos Santos Teixeira, ele que possui graduação em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal do Ceará, mestrado em Irrigação e Drenagem pela Universidade de São Paulo e doutorado em Engenharia Agrícola e de Biosistemas pela Universidade da Califórnia em Davis. Atualmente é professor titular da Universidade Federal do Ceará e tem experiência na área de engenharia agrícola, com ênfase em geoprocessamento, agricultura de precisão, manejo de irrigação e otimização. Ele também é professor dos PPGs em engenharia agrícola e também em engenharia do solo. Professor, seja muito bem-vindo à Universidade Federal do Ceará e a sala é do senhor. Bom dia. Começo aí dando bom dia a todos, né? Bom dia a todas. Dizer da minha satisfação, né, de estar falando para o grupo, né? Agradeço aí e reconheço, né, o trabalho do pessoal do PET, né, da UFCA, bem interessante, né, e participativo, né, uma forma de ter os estudantes, né, todos participando do processo, né. Eu estava falando aqui para o David há pouco, né, eu gosto muito do Meeting em relação a outras plataformas como o YouTube, porque permite uma interação maior entre quem está aí do lado de cá, né, e as pessoas, né. Então fiquem à vontade, né, nesse processo para falar, comentar no momento que achar necessário. Ao final a gente pode fazer um fechamento final com perguntas, mas não se eh, limite, né, a fazer as perguntas só no final, né. Se você achar que tem um ponto interessante, então vamos aproveitar o tempo, né. A nossa palestra, né, tem como tema, eh, geoprocessamento como ferramenta que eu coloquei aqui para o engenheiro agrônomo, mas isso se encaixa também, né, a gente pode generalizar esse título para o profissional de ciências agrárias, né. A gente tem aí o engenheiro agrônomo, o profissional clássico das ciências agrárias, mas a gente tem também aí o zootecnista, né, que a gente tem já aqui na UFC, um curso de zootecnia, tem a engenharia agrícola, também tem aí na UFCA, tem uma proposta, né, da engenharia agrícola. No Iguatu, no Instituto Federal do Iguatu, também tem um curso começando agora de engenharia agrícola, tá. Tem engenharia florestal também, ambiental, né, não deixa de ser também campo de ação do engenheiro agrônomo. E a meteorologia, a agrometeorologia, né. Então tem diversas áreas que usam de ferramentas de geoprocessamento. E nesse processo de falar, então eu vou falar de diversas aplicações, conceitos, né, buscando aí fazer um link, né, com a formação de vocês. O David já teve me falando que tem a disciplina, né, de geoprocessamento aí na Universidade Federal do Cariri, a UFCA, e é o professor Carlos Wagner, né, como eu conheço, né, uma pessoa muito bem capacitada, e acho que vocês estão em boas mãos, né. E é claro, o geoprocessamento é ciência da geoinformação, é muito dinâmica, né, todo dia, toda hora tem alguma coisa nova acontecendo, né. Então, os grupos, né, as lives, os webinars, né, as ferramentas de internet, né, não podem ser deixadas de lado, né, um software que hoje é o essencial, né, pode deixar de ser porque outro foi lançado, né. Uma ferramenta de processamento nova pode ser lançada, uma forma de avaliar os dados, né, pode ser lançado. O
o que a gente tem aí de novo, por exemplo, o Map Biomas, né? O Map Biomas da versão 5, né? Foi lançado agora, ontem teve uma dinâmica sobre o bioma Caatinga, né? Então tudo está muito aí na internet, né? Não dá para ir para aquela forma clássica de aprender, buscar um livro e estudar pelo livro, né? Então tem muitas outras formas aí que estão aí disponíveis, né? Hoje, e à mão, né? Nessa apresentação, a gente tem aqui um grupo, né? A tela está aqui, né? O Gama DT e o laboratório Lehman. Temos também um laboratório de geoprocessamento, que está associado ao grupo. E essa apresentação é o esforço de muita gente, né? O Márcio Regis, que é nosso aluno de doutorado, está aí. Felipe Hermínio está aí. Então, o Adílio Neto, a gente vai ver o Luiz Clênio, que é professor do IFCE, professor Vinícius, né, também do Instituto Federal do Iguatu. Então, a gente vai ver alguns slides produzidos por essas pessoas. O fluxo geral da apresentação, a gente falar um pouco das atribuições, né, do engenheiro agrônomo, uma visão geral do geoprocessamento, um pouco de conceitos, né, os ambientes de trabalho, GIS. GIS é Geographic Information System, né? Em português, Sistemas de Informação Geográfica. Algumas tecnologias, geotecnologias úteis, né? E com algumas aplicações. O engenheiro agrônomo é um profissional bastante eclético, né? Então, eclético é uma palavra bem comum, né? Quando a gente descreve o engenheiro agrônomo. Mas tem algumas áreas básicas, né? A fitotecnia, né? Não deixa de ser a principal área do engenheiro agrônomo. Até na fitotecnia a gente tem diversos campos de formação. A zootecnia antes a gente não tinha o profissional zootecnista, né? Então o agrônomo ele tinha muito mais atribuições do que tem hoje, né? Na verdade, não é bem no começo, inclusive não existia o engenheiro de pesca, e a engenharia de pesca era uma atribuição do engenheiro agrônomo. Mas eu destaco aqui o solos, né? Questão dos solos, pedologia, fertilizante, conservação, corretivo, né? E a engenharia, né? Onde a gente tem aqui a engenharia agrícola. E um dos pontos de interesse é o georreferenciamento, a geoinformação. Mas tem o armazenamento e processamento de frutos, né? Um ponto muito interessante, armazenamento de grãos, né? Parte de construções e ambiência rural. Quer dizer, hoje ambiência é um termo muito mais rico, né, do que construções em si. Quando eu estudei agronomia, a gente focava na construção, né? Construir as estruturas para o animal, né? Hoje a gente fala muito em ambiência, no conforto animal. A mecanização e a irrigação, né? Estão aí na engenharia agrícola. E um conjunto de tecnologias novas, é claro. Só para a gente ilustrar aí essa questão da ambiência, né? E até divulgando para vocês, né? Dia 15 desse mês, né? Próxima semana, nós vamos ter uma palestra do professor Irã José de Oliveira, uma palestra muito interessante, vocês não percam, que é o uso de tecnologias na produção animal. Foco, né, na ambiência, seja o ambiente para o animal e olhando para o bem-estar, né? Bem-estar animal. Professor Irã José de Oliveira, da ESAL. Então, o geoprocessamento, né? Vê aí os fundamentos teóricos, um pouco de geotecnologias, né? O ambiente SIG, nós vamos ter construção de bancos de dados. Banco de dados é algo fundamental, né? Nesse processo, né, do geoprocessamento. O primeiro fundamento do geoprocessamento, né? O que diferencia o dado para eu usar o geoprocessamento ou não, né? É quando o lugar importa, né? Então, quando a localização do ponto de coleta importa, aí eu tenho um geoprocessamento. Então, eu estou fazendo um estudo de bacias, né? Bacias hidrográficas, então eu preciso conhecer a dinâmica regional. Então, a localização é importante, né? Então, eu tenho um geoprocessamento como conjunto de ferramentas importantes. Eu estou só trabalhando lá na minha área, só plantando a minha área, né? Então, eu estou isolado, então posso não estar interessado em geoprocessamento.
Mas quando eu estiver numa área que eu tenho uma abrangência maior, onde eu quero conhecer o solo, eu quero colocar um mapa de solo, eu quero colocar um mapa de uso do solo, um mapa de fertilidade do solo, né? Um mapa da disponibilidade hídrica, né? Para definir classes de capacidade de uso do solo, para definir aptidão agrícola, né? Para definir vulnerabilidade ambiental ao uso daquele solo. Então, a localização da informação passa a ser importante. Né? E aí a gente entra na alçada aí do geoprocessamento. Então, mas a ideia, né, é sempre produzir informação útil. Muitas vezes a informação é apresentada de forma bem rica, né, assim, bonito de ver, né? Você vê um mapa, né, um mapa bonito de ver, né? E chama a atenção. Né? Mas o que deve chamar a atenção não é a beleza do mapa, né? O que deve chamar a atenção é a informação que esse mapa traz. Né? É o foco, né, da gente. Então, no geoprocessamento, a gente tem diversas etapas, né? Que é um conjunto de conceitos, né? Métodos e técnicas relacionadas ao tratamento da informação espacial. Então, a gente tem a fase de coleta de dados, certo? Aí a gente tem a cartografia, o sensoriamento remoto, vou falar um pouco sobre o sensoriamento remoto, a fotogrametria, que é a medida na foto, né? Medir na foto. Na forma clássica, a gente tinha um avião tirando foto, né? Hoje a gente tem os drones, né? Os vantes tirando foto. A topografia, mesmo a topografia clássica, é um suporte para o geoprocessamento. GNSS, né? A gente fala muito GPS, né? Mas GPS é uma configuração americana, Global Position System. O termo geral é GNSS, Global Navigation Satellite System, Sistema de Navegação Global por Satélite. E aí, nesse sistema de navegação global por satélite, entram os satélites da rede GPS, entram os satélites da rede GLONASS, que é russo, entram os satélites da rede Compass, ou Beidou, que é o chinês, entram os satélites da rede Galileu, que é um sistema europeu, entram os usuários, entram diversos elementos, entra Uber, né? A gente pensar em Uber, tá aí, iFood, né? Nessa questão aí de pedir comida por aplicativo, né? Então, tudo isso aí tirou proveito, né, desse conjunto de ferramentas do GNSS. Os aplicativos do Maps, né, do Google, né? Os aplicativos do Waze, né? Todos os aplicativos tiram proveito desse conjunto desse sistema, né, que é o GNSS, né? Então, quando a gente falar à frente, o GPS está funcionando, vamos falar o GNSS, Global Navigation Satellite System. Dados, né? Alfanumérico, quer dizer, dados numéricos e não numéricos, isso está dizendo aqui. Armazenamento de dados, né? Esses dados, dependendo da complexidade dos dados, né? Eu estou trabalhando a nível de Brasil, então tenho muitos dados, então eu vou precisar aí ter na minha experiência, né? Ou na minha equipe, ou na minha formação, tratamento com banco de dados, para manipular bem esses dados. Análise desses dados, né? E a gente tem aqui que é o processamento, né? A gente está no geoprocessamento aqui, a gente está processando os dados, né? Que é a modelagem dos dados, né? Para prever, né? Futuros cenários, por exemplo. A questão ambiental é muito comum, né? Cenários, né? A geoestatística, que é a interpolação, eu tenho um conjunto de pontos que eu coletei no campo, então como é que a partir de 100 pontos, né? Eu posso gerar 10.000 pontos, né? Através de interpolação, a geoestatística. Né? Aritmética e lógica, a matemática aqui do geoprocessamento é relativamente simples, a matemática. Né? Então, muita soma, subtração, potência, né? Então, é álgebra simples. Né? E quando a gente está trabalhando em pixels, né? A gente pensar no modelo de imagem, modelo raster, né? Então aí fica mais simples, né? Que a gente está somando informação de um pixel para o outro. Se algum de vocês já trabalhou, por exemplo, com a equação universal de perda de solo, né? A USLE, né? Então, lá aquela equação, né? É bem prática, né? Bem didática para utilizar essa álgebra, né? De mapas aqui nessa lógica aritmética, a lógica booleana, chamada lógica booleana muitas vezes, né? Sim ou não, né? Essa área tem o conjunto de informações necessárias para fazer aquele aterro sanitário lá, David?
dizer, quais são as informações necessárias para fazer um aterro sanitário, né? Precisa ter o quê, né? Precisa ter solo para ter profundidade, né? Tá? Precisa estar perto da cidade, mas não muito perto, né? Precisa estar longe das nascentes, né? Precisa estar longe das escolas, hospitais, né? Precisa ter uma estrada relativamente próxima, né? Então, isso que eu vou juntar dentro de uma lógica, né? Todas essas informações, todas as minhas camadas de informações, né? Todos os meus mapas, ter uma lógica, né? E a partir dessa lógica e critérios, né? Definir as áreas que seriam mais favoráveis, né? A fazer aquele aterro sanitário. Aí, não, eu vou cultivar café. Então, quais as áreas próprias para cultivar café no Ceará, né? Primeiro, tem de ter uma altitude maior do que 600 metros, né? Aí eu vou lá, o mapa de altitude do Ceará, né? Então, vou procurar uma lógica aqui, ó. Se a altitude for maior do que 600 metros, então é ok, positivo. Eu uso essa área, né? Precisa ter solo, né? Precisa ter água. Então, através dessa lógica, né, da informação, a gente pode gerar o mapa de aptidão agrícola para determinada cultura. É cultivo do camarão, é, determinada cultura, é o caju, é o feijão, é o café, né? Qualquer aplicação que tem uma lógica e que a gente tem um conjunto de regras, né? A gente pode aplicar aqui. As redes, né? Redes de drenagem, os cursos, análise topológica, ou seja, de localização e classificação, né? A gente vai ver na imagem, muitas vezes a gente tem uma imagem de satélite, a gente quer dividir essa imagem em classes. Uma classe bem típica na imagem de satélite é água. Então, separar dentro da imagem todos os pixels que representam água, que é uma coisa relativamente simples de fazer. Quero também classificar tudo que tem na imagem, área irrigada, né? Como é que eu sei que é área irrigada, né? Porque eu estou no segundo semestre no estado do Ceará, por exemplo, né? Então, o que tiver verde, ou seja, o que tiver planta, né? Então é irrigado. Na verdade, eu não vou procurar o verde lá, eu vou procurar o infravermelho próximo, né? É, a, a, as plantas, né, tem a estrutura do mesófilo e a clorofila, então elas têm uma capacidade de reflectância maior no infravermelho próximo do que no verde. Então, se eu tiver uma câmera ou um sensor, né, que tem uma sensibilidade nessa faixa do infravermelho, vai ficar mais útil para mim. Então, normalmente eu vou atrás de classificar essas imagens, né? E aí a integração dessas diversas plataformas, né? Plataforma de SIG, a gente vai ver alguns aplicativos aqui, e as plataformas do CAD, né? Acho que vocês aí tem também na topografia, tem o desenho, e o desenho, né, está tirando muito proveito do AutoCAD, da Autodesk, né, e outros CADs, né? Tem aí, né? Tá aí a agricultura, né? A questão, uma frase que está bem comum, né? Olho no céu, né? Tá. Na verdade, a gente está do céu olhando para baixo, né? O olho está na terra, né? Mas essa é a ideia, né? A partir de uma plataforma aérea ou orbital, né? A gente acompanhar, monitorar, né, o nosso campo. E aí a gente tem a vantagem de acompanhar grandes extensões, né? A gente pensar, por exemplo, em áreas irrigadas no Mato Grosso, né? Ou mesmo no Ceará, né? A gente tem alguns Chapada da Pudi, os perímetros irrigados, aí também no Cariri, né? A gente tem área de banana, né? Uma área bem representativa, né? E a gente, de uma vez só, né? Pode ter uma visão geral do campo, né? Em diferentes altitudes, em diferentes plataformas, né? Estou lá com o satélite, eu posso estar com o Vant, né? Posso pensar aí com um avião. Então, a ideia aí na engenharia agrônoma, então, poder ser capaz de gerar os mapas de avaliação após o processamento dos dados espaciais, né? Então, é todo esse conjunto de atribuições, né, a gente pode trazer aqui para o engenheiro agrônomo. Ou de ciência da geoinformação, a disciplina do conhecimento, que utiliza técnicas matemáticas e computacionais. Vou trabalhar com geoprocessamento, então você precisa gostar de computador, né? Não tem uma aversão a computador. Então, não é o caminho. Não gosto muito de matemática. Não tem muita matemática. Então, não tenha medo com relação à matemática, né? A questão é muito computacional, né? Aí eu gosto de aprender sozinho as coisas, né?
gosta de ir lá procurar, pesquisar. Então, tem um bom caminho aqui. Então, a informação geográfica, né? Ou seja, quando fala informação geográfica, quer dizer que a localização do ponto no espaço é importante. E essa definição do Davis, né? E do Câmara, né? Gilberto Câmara. Né? E aí tem outro conceito, que é o sistema de informação geográfica, né? A plataforma computacional, o sistema computacional destinado ao manejo espacial de dados. Um exemplo bem clássico aí do sistema de informação geográfica, para quem já tem contato, é o cadastro ambiental rural. Né? Então, o cadastro ambiental rural é um sistema bem clássico de sistema de informação geográfica. Então, é o que se diz, né? Se onde é importante para a sua pesquisa, né? Então o geoprocessamento é a sua ferramenta. Né? Ou seja, localização é importante, então o geoprocessamento é uma ferramenta interessante. E aí a gente vai ter os dados, modelar esses dados. Quando a gente diz modelo, né? Um mapa é um modelo da realidade. Né? Um modelo da realidade com diferentes resoluções, diferentes detalhamentos. Né? Você tem um mapa mais grosseiro da realidade de estudo, você vai detalhando mais aquele mapa. E a ideia é essa, né? Eu tenho aqui o mundo real, né? E aí eu tenho esse mundo real em diversas camadas de informação. Né? Tem imagem, altitude, transporte, água, né? Então a gente tem camadas de informação, né, que vão representar o meu espaço. Todas essas informações georreferenciadas, de forma que todas estão interrelacionadas. Então, todos precisam ter um sistema de coordenadas que seja universal. Que eu vou lá buscar um dado lá da Companhia de Gestão de Recursos Hídricos, a COGE, coloque no meu projeto e esteja no lugar correto. Vou buscar a imagem de satélite, coloco no meu projeto e essa imagem fica no local correto. Vou pegar um dado de precipitação da FUNSEMI, vou colocar no meu projeto e vai ficar no lugar correto. Né? E assim por diante. Né? Então, os dados precisam estar com a localização segundo o sistema de coordenada universal. E aí aquela topografia clássica, né? Lá que a gente pega um ponto na área, né? Marca um RN, um ponto, né? E a partir desse ponto faz o levantamento da propriedade, aqui perde a validade para a gente. Né? Então, porque aquele sistema de coordenada na topografia clássica é local, não é universal. Né? Então, a gente precisa de um sistema de coordenada que seja universal. Né? E aí, para representar nossos dados. Os nossos dados, eles podem ser vetoriais ou matriciais. Vetoriais são dados que eu tenho polígonos, por exemplo, então são chamados de vetores. Não é o vetor, né, no conceito clássico da álgebra. Né? É um vetor porque é formado por pontos e a direção de ligação desses pontos é importante para formar o teu polígono. Né? Então, você tem polígonos, por exemplo, a rede municipal, estadual, aqui, então são polígonos. Eu tenho a rede municipal, a malha municipal, são polígonos. Os açudes, os reservatórios, né, as bacias hidráulicas, bacia hidráulica é a parte de água, né? E a bacia hidrográfica também, né, que é a parte que, toda a área aqui, potencial de captar essa água para essa bacia, né, para esse ponto, para ter uma saída só nessa bacia. Aí eu tenho os polígonos, eu tenho umas linhas, os rios, né, são representados por linhas, as estradas, né, as ferrovias, né, as redes elétricas, as redes a malha elétrica, né, representados por linhas, e tem os pontos. Né? Dizer, um ponto é representado por uma coordenada. Eu tenho poços, né? Poço profundo. Então, vou georreferenciar esses pontos lá com o meu equipamento, GNSS, georreferencio. Então, tenho esses pontos. Né? A sede municipal, né? A sede da prefeitura do município, por exemplo. Então, represento por pontos. Né? Os pluviômetros, né? São pontos de medida de precipitação, então a localização deles, um ponto, na verdade. Né? Depois eu vou pegar esse dado de precipitação e distribuir numa área, que aí vem a geoestatística, aquilo que eu falei há pouco. Né? Então, dados vetoriais, pontos, linhas e polígonos. Os dados matriciais são imagens. Né? As imagens são formadas por pixels, né? Lembra do pixel, né? Tantos megapixels. A câmera do meu celular tem 12 megapixels. Né? Então, tem 4.000 pixels por 3.000 pixels, não, a matriz de pixels. 4.000 vezes 3.000, né? 12 milhões, né?
ou seja, 12 megapixels. É isso aí que a gente tem. Okay? Dados de topografia, né? Classicamente a gente representava a topografia por curva de nível. Hoje nós vamos representar topografia também como uma matriz de pontos, né? A localização e a altitude desse ponto. E é claro, a altitude é a altura em relação a um referencial universal. Então, se a localização do ponto no espaço é importante, normalmente localiza em termos de coordenadas geográficas, né? Latitude e longitude, ou então em coordenadas métricas em sistema UTM, né? Universal Transverso de Mercator. Mas é uma representação, né? Eu gosto muitas vezes começar a minha aula nesse ponto, né? Perguntando o que é latitude e longitude. Né? Todo mundo sabe o que é latitude e longitude, mas é difícil um que consiga montar um conceito. Né? Latitude é ângulo, né? Longitude é ângulo. Né? Eu tenho aqui 30 graus de latitude, então é um ângulo. Esse ângulo aqui, 30 graus. Né? E a longitude, então, a latitude é um ângulo em relação ao Equador, plano do Equador. E a longitude também é um ângulo em relação ao meridiano de Greenwich. Então, esse ponto aqui, então, tem uma coordenada. Latitude e longitude. Né? Única, né? Não existem duas coordenadas. Então, se eu colocar, fizer o mapa aqui, desculpa, usando esse sistema de coordenada, você fizer um mapa usando o mesmo sistema de coordenadas, você me passar esse mapa, os dois mapas vão ficar bem casados um com o outro. Aí a Terra é tridimensional, né? 3D, a Terra não é 2D, né? Mas minha tela é 2D, né? Se eu olhar para a minha tela, ela é bidimensional. Né? Então, eu tenho de partir de um modelo tridimensional, aqui é a representação para o conceito de latitude e longitude, né, uma esfera perfeita, um esferoide, né, que é achatado nos polos, e aqui o que realmente ela parece mais ser, né, em termos de altitudes. Né? E aí eu vou passar para o 2D, certo? Eu vou projetar, né, e aqui a gente está projetando usando o sistema de coordenadas UTM. Aí eu tenho as coordenadas em metros aqui, ó, que é a localização do ponto em UTM. Certo? Antes eu tenho em graus, né, e aqui eu vou ter em metros. Né? E aí tem alguns elementos fundamentais aqui desse processo. Um ponto, uma ferramenta muito importante no geoprocessamento é o sensoriamento remoto, né, para montar o meu sistema de informação geográfica. O que é o sensoriamento remoto? É a aquisição da informação sobre um objeto sem que haja contato físico com ele. Hoje está bem fácil de definir, né, em função aí da história da pandemia, né, você chegar num local de monitoramento, né, de restaurante, né, então você tem a sua temperatura medida. Né? Como é que ele mede a temperatura? Né? Aponta para você um sensor de infravermelho. Né? À medida que você aquece, né? Você emite radiação no infravermelho, então aquele sensor está medindo quanto está vindo de você para o sensor. Né? Então está em contato com você? Não, né? É um sensor? Sim, é sensoriamento. Sensoriamento vem de sensor. É de contato? Não, é remoto. Certo? Agora, se eu pegar o termômetro e colocar debaixo do braço, aí eu tenho um sensoriamento de contato, né? Não é mais remoto. Então, o sensoriamento remoto é isso, né? A aquisição de uma informação de um objeto sem que haja contato. Ele pode estar perto, né? Próximo, né? Proximal, como a gente tem aí no caso da medida da temperatura, lá no shopping, né? Você vai no shopping lá, eu não fui no shopping, não, mas quem vai no shopping lá, tem lá, é para ter, né? Uma pessoa medindo a temperatura antes que você entra, né? Então está bem próximo ali. Ele pode estar num vante a 30 metros de altura, tá? No drone, né? Ou pode estar num satélite a 500 quilômetros de altura, né? Ou de distância, né? Ou pode estar no outro satélite a 11 mil quilômetros de distância. Né? Então, tudo é remoto, né? Nesse caso. E uma informação importante do sensoriamento remoto é a radiância e a reflectância. Né? Radiância é energia, ou seja, a energia que está chegando no sensor. Né? Lá, o satélite, né? Então, quanto está chegando, quanto está vindo do Sol, que é a fonte, toca na superfície, reflete de volta para o sensor.
Então, você vai medir isso aí em energia, watt por metro quadrado, ou em reflectância, em percentagem. Isso aí, né? Energia, fonte básica nossa é a energia solar. É o espectro, chamado espectro eletromagnético, né? Inclusive para fotossíntese, né? Nossa fonte básica de energia. Hoje também para energia solar fotovoltaica, né? Uma fonte importante. Mas o espectro eletromagnético ele é dividido em partes, né? Não é dividido, a gente divide em partes, né? De acordo com as características, né? Aí a gente tem, por exemplo, que é o ultravioleta, a luz ultravioleta, né? A luz ultravioleta a gente consegue ver? Não, né? Nossos olhos, nosso sensoriamento remoto com os olhos, né? Não consegue, não é sensível à ultravioleta, mas a ultravioleta tem alta energia, né? Tanto que queima, né? Aí nós temos o visível, e aí você tem do violeta, né? Até o vermelho, né? Divisões do espectro eletromagnético, visível porque nossos olhos, né? Nosso sensor conseguem distinguir, né? As diferenças entre eles e ver. Tem o infravermelho, aí tem o infravermelho próximo aqui, near, né, que nós não conseguimos ver. A sua câmera do celular provavelmente vai conseguir ver o infravermelho próximo, né? O teste que eu faço é com o controle remoto, né? Normalmente você tem um controle remoto, né? Você, acho que eu tinha um por aqui. Se você, a comunicação no controle remoto com a TV, por exemplo, é feita através do espectro do infravermelho. Você ativar o controle remoto, aumentar o volume, né, ou mudar o canal, você não vai ver a luz que está lá, porque é no espectro infravermelho. Mas o teu celular, a câmera da maioria dos celulares, né, ela é sensível também ao infravermelho próximo. Então, se você atuar no controle remoto, apontar para a câmera do seu celular, se o controle estiver funcionando, você vai ver o infravermelho. Não é que você vai ver o infravermelho, né? Você vai ver o que o celular pegou, leu infravermelho e transcreveu, né, para o visível, para que você conseguisse ver, né? É uma falsa cor, na verdade, né? Mas faça esse teste, né? Pega o teu controle, pega o celular, você vai conseguir ver isso aí. Infravermelho termal é importante para a gente consegue medir através da temperatura da superfície do mar, né? A história do El Niño, né? Variação do El Niño, ou do dipolo do Atlântico, né? Através de imagem de satélite, né? Com um sensor no infravermelho termal, ele consegue estimar a temperatura do oceano. Temperatura da vegetação também, importante, né? Através do termal, a gente pode ter uma ideia da energia na vegetação e, a partir dessa energia, estimar a evapotranspiração, por exemplo. Então, uma aplicação bem interessante dentro do aspecto aí do engenheiro agrônomo. Nas microondas também, né? Aqui a gente tem o radar, né? Então, dentro da área do radar também a gente tem aplicações também agronômicas, tanto para topografia, quanto para detecção de nuvem, né? A FUNSEMI tem um radar, para biomassa também, detecção de altura da copa das árvores, a partir da detecção da copa das árvores, né? A gente tem estimativa aí tendo a densidade da vegetação, né? As equações da vegetação, né? Da biomassa, a gente estimar aí a biomassa da floresta, por exemplo. E também a umidade, né? Das ondas, né? A gente vai ver isso aí, né? E aí as relações da radiação eletromagnética com o alvo, né? O alvo é a superfície que essa radiação toca, né? Ah, transmite, né? Ou seja, atravessa muito parte da radiação, atravessa a folha, se a gente pensar. E a reflectância, né? E aí, essa reflectância normalmente é o que a gente quer medir no sensoriamento, né?
porque é o que bate na retina do verde. Retina do azul. A gente vai ver que a gente teria a percepção da vegetação não como verde, mas dentro dessa tonalidade do infravermelho próximo. E aí o que absorve, né, por exemplo, se eu tenho, tenho dois corpos muito típicos, né? Tem o que reflete tudo, que é chamado corpo lambertiano. Então, se ele reflete tudo, qual a cor que se apresenta, né? Então, se apresenta numa cor branca. Ou então ele absorve tudo, corpo negro, ele absorve tudo, quer dizer que não reflete nada, né? Então, ele é preto, né? Mas se ele não reflete nada, nós não vamos ver, né? Porque não chega o sinal do nosso sensor, que é o olho. Então, nós vamos perceber que tem alguma coisa preta ali, é o formato do gato, né? Porque o preto, a reflectância no gato, do preto, né? No caso, que chega no seu olho, vai ser muito pouco, né? Se a gente pensar nesse aspecto. E aqui a gente tem algumas características daquela porção do espectro eletromagnético. Aqui eu estou indo do visível até o infravermelho próximo, está aqui em torno de 1000. Essa porção aqui nós chamamos de SUI, infravermelho de ondas curtas aqui, né? De 1000 até 3000, né? Aí a gente tem respostas chamadas características espectrais, né, de certos alvos. Por exemplo, aqui, ó, esse verde, né? O que é o verde aqui, ó? Esse verde aqui é reflectância. Quanto reflete, né? Quanto por cento reflete. Então, ele reflete muito aqui, ó, nessa porção do espectro eletromagnético, 550 por aqui, que é característico do visível da luz verde. Certo? É tanto que a gente vê a vegetação como verde. Então, reflete aqui em torno de 20%, vamos supor aqui, né? 18%, 20%. Né? Mas aqui, ó, essa mesma vegetação, ela reflete muito mais no infravermelho próximo aqui, ó. Reflete quase mais de 80%. Tá? Então, essa é uma curva típica aqui, ó, da vegetação. E esses pontos podem indicar umidade na folha, né? Tá? Os pontos dos vales aqui. Aqui a gente tem uma curva típica aqui do solo. Formato da curva, né? Aqui a gente tem uma curva típica da água, esse azul aqui, ó. Tá? Então, se eu tenho condição de medir diversos comprimentos de onda, eu preciso ter um sensor chamado hiperespectral, então eu posso, só pela leitura do dado, ter uma ideia do que é o alvo, né, que eu estou medindo, o que está na superfície que eu estou medindo. Aí eu posso imaginar também, né, aqui, que a planta sadia, ela vai refletir mais no infravermelho do que uma planta que está com alguma deficiência nutricional. Tá? Veja o que ela faz aqui. Ó. Ela reflete bastante no infravermelho e ela absorve bastante no vermelho, que é o vermelho. Ó. A reflectância é baixa. Lá nas câmeras de crescimento, se você quiser fazer uma câmera dentro de casa, né, para crescer uma planta, né, e vai botar um conjunto de LEDs, evidentemente você vai botar vermelho, né, porque ela absorve bastante o vermelho no seu processo de fotossíntese. Okay? Então, à medida que a planta está sadia, esse aqui aumenta e esse aqui diminui. Né? A diferença entre os dois, infravermelho menos o vermelho, dividido pela soma dos dois, é chamado de NDVI, certo? Diferença Normalized Difference Vegetation Index, índice de vegetação por diferença normalizada, NDVI, que é o indicador de saúde da cobertura vegetal, utilizado, por exemplo, para estudos de desertificação, se o campo está vegetado ou não. E aqui na água, né, o professor Fernando Lopes, lá do nosso departamento, né, que está aí com a gente, trabalha bastante com água, né, e a gente consegue ver que a água não reflete quase nada. Né? Então, a água limpa não reflete quase nada. Então, se eu tiro uma foto de um avião, né,
de uma água limpa, por exemplo, um avião tirou uma foto no satélite, né, tirou uma imagem da água limpa, como ela não reflete nada, qual a cor que ela vai se apresentar? Né? Se ela não reflete nada, ela está absorvendo tudo, então o sinal não reflete de volta para o meu sensor, então ela vai se apresentar escura. Né? Então, se na imagem a água é escura, né, então ela está limpa. Ah, não, ela tem vegetação, ela tem macrófita, né? No processo de eutrofização, né? Então, algumas espécies estão desenvolvendo na água, vamos supor. Ou tem aquela canarana, né? Aquela vegetação típica de alguns lagos, né? De nível baixo. Né? Aí ela vai refletir aqui, ó. Infravermelho, né? Como tem vegetação, então vai ter um pico aqui. Né? Então você consegue identificar também, ter uma ideia, né? Do nível trófico, né? Da vegetação, né? Usando essa sensoriamento remoto. Ah, tem sedimento, né? Então vai refletir aqui no azul. Né? Tem muito sedimento na água, então vai refletir no azul. Então vou ter picos de. Então, o desafio para quem trabalha com água é maior, porque os valores de reflectância, no geral, são bem pequenos em relação à vegetação, né? Mas tem muita informação, mesmo nesses valores pequenos, né? Tem muita informação que pode ser extraída a partir daí. Aí, nosso sistema de informação geográfica, então a gente tem um conjunto de software que precisa, né, para a gente trabalhar nesse sistema, uns livres, né, outros comerciais, né, softwares livres aqui, por exemplo, o QGIS, né, Quantum GIS, né, que é livre e é concorrente de um software comercial que é o ArcGIS, né. Então, didaticamente, a gente tenta ensinar os dois, né, o ArcGIS e o QGIS, mas devido às dificuldades financeiras, então o QGIS, né, principalmente nesse período, né, que o aluno está fazendo muito do trabalho em casa, então software livre ajuda muito, né. Esse aqui nós estamos falando aqui em 5 a 10 mil reais, né. E aí tem diversas extensões, cada extensão em torno de 5 mil reais. Então, facilmente aqui você tem no teu computador, a empresa, né, tem um software aí que é muito mais caro do que o próprio computador. Você pode ter aí 50 mil reais de software numa máquina, fácil, fácil, né. Se você tiver aí a empresa, né, comprar esse software, né. Por isso que, assim, eu fico até confortável, né, em trabalhar com QGIS, né, para permitir que o aluno trabalhe, até para não, reduzir, né, essa questão do software pirata, né. Quando alguém copia um software de outro, né, na verdade é um carro, né, é como se você estivesse pegando um veículo da empresa, né. Você pode estar aí com 50 mil reais de valor. Você não, né, quem pirateou, né, pode estar aí com 50 mil reais de valor, né, e é um crime, né, isso aí. Na verdade é evitar, né. E aí o software livre, né, como o QGIS tem ferramentas bem interessantes, né, como a gente tem aqui o Google Earth Engine, processamento de imagens, então tá bem legal, né, lá da Google, né. O Snap, né, o Snap é o software da Agência Espacial Europeia, né, o Spring é um software do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Esse aqui é o Envy e o ERDAS, são software para processamento de imagens e são bem caros, né. A gente está falando aqui o Envy em 20, 30 mil reais, né. Esse aqui é o mais caro um pouco. Então, se você vai para a área comercial, né, se você vai fazer trabalho, né, de forma comercial, aí você não vai ganhar dinheiro, né, a empresa não vai ganhar dinheiro usando o QGIS, porque as licenças do software livre não permitem isso. A empresa vai precisar comprar o software comercial, né, para fazer um projeto, para fazer um trabalho. E aí a gente vê os volumes, né, de recursos envolvidos nesse software são bem elevados, né. Assim, a gente acha o Office caro, né, mas quando a gente vem para essa linha de produto, né, aí os recursos são mais demandados, né. Aí geotecnologias, a gente pensar aí no sensoriamento remoto, né, a gente tem aí os sensores orbitais, né, sensores aéreos, né, embarcados em alguma no Vant, né, por exemplo, e os proximais, como eu comentei, o termômetro, né. Diversas informações relacionadas a esses sensores.
como resolução espacial, temporal, radiométrica e espectral. Né? Quer dizer, a resolução espacial diz respeito ao tamanho do pixel. Evidentemente que quanto menor o pixel, melhor a resolução, ou seja, mais detalhe, né, você vai conseguir ver na imagem. A temporal diz respeito a intervalo de tempo entre uma imagem e outra. Né? Se a gente pensar, por exemplo, o Landsat, né, que é uma plataforma de satélite disponível de graça para a gente, né, tem uma imagem a cada 16 dias. Então, se eu quiser fazer monitoramento diário da vegetação, então eu não vou poder fazer com o Landsat, né? Eu vou ter uma imagem a cada 16 dias. Né? Mas é livre. Né? E a principal plataforma de dado para estudos ambientais. Né? A gente tem mais de 30 anos de dados, né, de Landsat. Né? O Cibers, satélite brasileiro, né, tem lá o Cibers 4, foi lançado, está funcionando. Né? Se entrar lá no site do INPE, você vai conseguir baixar a imagem do Cibers. China, Brasil, né? Brasil e China. Tá? Tem uma parceria do Brasil com a China. Okay? Os satélites privados, por exemplo, o WorldView, né? WorldView 3, né, que tem pixel de 60 centímetros. Então, muitas das imagens lá do Google Earth, você encontra de alguns pontos de detalhes, né, do Google Earth, são do WorldView, né? 60 centímetros, um pixel de 60 centímetros. É bem interessante, né? Se você imaginar, por exemplo, um veículo, né? Então, eu vou conseguir ter um formato do veículo, né? Um pixel de 60 centímetros. Se eu pensar num campo agrícola, uma árvore, por exemplo, uma bananeira, né? 60 centímetros é muito, né? Se eu pensar, por exemplo, uma planta de soja, 60 centímetros é muito para eu distinguir uma planta de outra. Né? Tá? Mas é claro, eu não estou interessado numa planta, né? Muitas vezes eu estou interessado no dossel, né? O dossel, que é o conjunto da parte aérea da planta. Né? A outra resolução radiométrica é quantos bits, né? É preto e branco, né? Um bit, né? Ou é preto ou é branco, né? Até 11 bits, né? Ou 16 bits, né? 12 bits. Né? Clássico é 8 bits, né? Aqui, ó. Significa o quê? Isso é Landsat 5. Então, significa o quê? Eu vou ter 256 tons de cinza. Se eu tiro a imagem, por exemplo, no canal verde, então eu vou ter 256 valores. São 256 tons de cinza relacionados à reflectância. E quanto mais baixo o valor, significa dizer mais baixa a reflectância. Quanto mais alto o valor, mais alta a reflectância. Aí, quando eu represento esses tons de cinza, então eu coloco o mais baixo valor, baixa reflectância, como sendo preto. E o mais alto valor, ou seja, mais alta reflectância, como sendo branco. Ou seja, eu vou ter, entre o preto e o branco, vou ter tons, né, diferenciados. Quanto mais bits eu tiver, mais tons de cinza eu vou ter. E, evidentemente, mais informação eu vou ter associado a esse dado, né, a essa imagem. A espectral é aquilo que a gente falou, né? É o espectro eletromagnético, eu tenho diversos sensores. Aí eu tenho um sensor pancromático, que é mais ou menos tua câmera aí do celular, né? Você tira uma foto só, tá? Um sensor só. Ou eu posso ter, por exemplo, um multiespectral. Aí eu vou ter o visível, o, o azul, com um sensor que tira foto só do azul, um do verde, um do vermelho e um do infravermelho próximo. Aí eu tenho 4, é como se eu tivesse quatro câmeras, cada câmera com um filtro diferente, tá? Tirando a foto só de uma parte do espectro, uma porção sensível a uma porção do espectro eletromagnético. Tá? E tirando a foto do mesmo local. Se eu junto as 3 fotos, R, G e B, no software ou no computador, né, R, G e B, aí eu combino as 3 cores principais e gero as cores secundárias. Né? E aí eu tenho a estimativa, né, a representação do que seria a imagem do visível. Né? Mas eu posso representar o infravermelho também. Né? A gente normalmente pega o infravermelho próximo, porque quando eu quero estudar a vegetação reflete o infravermelho próximo. Aí eu coloco esse infravermelho próximo no canal do vermelho do computador. Certo? Aí eu vou ver o que tem alto valor do infravermelho próximo como sendo vermelho. Ou seja, a vegetação vai aparecer vermelha, né, para mim.
Aí é o multiespectral, né? E o hiperespectral é quando eu tenho muitos sensores aqui. Ó. A gente tem um equipamento que faz isso. Né? 2.000, é como se eu tivesse 2.000 sensores aqui. Então, tenho 2.000 informações de um dado. Interessante para estudar vegetação, solo, minerais, água. Né? Então, diversas aplicações nesse ponto. Satélites. E aí, muitas dessas informações estão disponíveis, né? Cadastro, né? Você baixa essa informação. Vou fazer meu TCC, vou fazer minha dissertação, vou fazer meu trabalho. Né? Então, tem o Landsat 5, está lá no site do INPE ou no site do USGS, é o Serviço Geológico Americano. Você faz um cadastro e você baixa. A Landsat 5 não está mais em operação, mas o banco de dados está lá. Landsat 8 está ativo. Então, a cada 16 dias tem uma cena. Né? Se ela passou hoje, os satélites, na tua área, né? Então hoje mesmo a imagem deve estar lá disponível para você baixar. E aí, de graça. Né? Esse é o sistema americano. Né? Aí o sistema europeu, a Agência Espacial Europeia, né? Tem uma rede de satélites que é o Sentinel, que está lá, está concorrendo bem interessante com a rede americana, né? Com a NASA. A NASA, né? E a Agência Espacial Europeia. E o privado, né? O Worldview 1, 2, 3, 4, né? Que é uma repetição do 2, né? O RapidEye também, que é privado. Né? E o RapidEye hoje faz parte dessa rede Planet, né? Sendo que essa rede Planet, né? Essa aqui é privada. Isso aqui que o pessoal do Ministério do Meio Ambiente está querendo comprar, né? Para monitorar a Amazônia. Mas eles têm o RapidEye, são quatro ou 5 satélites. Tem os CubeSats. Os CubeSats são nanosatélites, então são satélites de pequena dimensão. É o tamanho de uma caixa de sapato, né? Se a gente imaginar. Né? Se a gente imaginar o Landsat 8, por exemplo, é o tamanho do micro-ônibus. É o tamanho do Landsat 8. Né? A gente pensar um micro-ônibus, né? O Landsat 8. Enquanto que os satélites, aí, eles devem ter aí uns 200 satélites, 200 ou 300 satélites, a rede Planet, né? Que são chamados CubeSats, né? São nanosatélites, são satélites de pequena dimensão. E tem também um satélite de alta resolução, que é o SkySat, também dessa rede Planet. Né? É o Landsat 8, as características, né? A gente passar rápido aqui. Mas o pixel lá, ó, é 30 metros, pixel. Os CubeSats está aqui, ó, ele lançando da Estação Espacial Internacional, lançando os CubeSats, é bem pequena, né? Para a gente ter uma ideia da dimensão aqui. Né? E lá na Rede Planet, você observa lá que o grande lance deles, né, é ter uma resolução espacial alta, 3 a 5 metros, né? A qualidade do sensor não é muito boa, né? Comparando com o Landsat. Mas a resolução é alta, e como tem muitos satélites, né, de alta velocidade, então às vezes você tem 3, 4 fotos diárias, né? Imagens diárias de um mesmo local. Que é interessante, né? Se você, no caso da intervenção, né, fogo, por exemplo, que o fogo está começando, né? Então você já detectar o fogo, né? Quando ele está começando e ter uma ação, né? Para extinguir esse fogo, né? Ou é um desmatamento irregular, se está começando, você já ter ação de fiscalização para atuar nesse ponto. Né? Se é o monitoramento de um campo agrícola, né? Então você já, todo dia, né, tem uma imagem para ver como é que está a germinação, né? Se a germinação ocorreu de forma como você espera, né? O desenvolvimento das plantas, né? Estimar, e aí dá para calcular o NDVI, né? Então, estimar o NDVI para você ver se a vegetação está aparecendo algumas áreas dentro do campo que tem deficiência, né? Você já enxergar, né? E já corrigir, né? Corrigir a adubação para evitar a perda de produtividade. Contagem de animais, né? Também. Né? Isso aí é possível. Né? Então, aí o GNSS, né? Está aí nos instrumentos, né? Que a gente trabalha aí no geoprocessamento. O GNSS, os GPS, né? GLONASS, é o que eu falei, né?
da gente fala em GNSS, né? Está incluído aí o GPS, GLONASS, Compass, né? Que é chinês, o europeu, né? O Galileu, diversos equipamentos, né? A gente tem aí. Os drones, né? Falar um pouco aqui dos drones. Drones é o termo mais robista, né? Eu nem gosto de usar muito o termo drone, porque drone dá a ideia de hobby, né? De brincar, né? O termo mais técnico é veículo aéreo não tripulado, VANT, né? Ou o AV, em inglês, né? Unmanned Aerial Vehicle, ou veículo aéreo não tripulado, ou RPA, né? Remote Pilot Aircraft. Aircraft, ou seja, veículo aéreo remotamente pilotado. A gente tem diversas configurações aí no mercado, né? Tem dois tipos básicos, né? Os chamados multirotores, os chamados de asa fixa. Você tem um VANT, né? O que é? Multirotor ou asa fixa? Ah, é, multirotor, então tá esse aí. Ah, se é multirotor, então quantas hélices ele tem, né? Quantas asas, né? Ou as hélices, né? 4, 8, né? É um quad, né? Tem 4 quadcóptero, né? Então tá aí, né? A gente tem todo um modelo comercial, o líder aí nesse mercado comercial é a DJI, né? Empresa chinesa. Tem 2 modelos aí, o Phantom e o Inspire, tá aqui. A gente tem um indicado aqui, né? E tem um modelo novo, né, que eles estão com um modelo novo no mercado agora. Vantagem desse aqui é um voo preciso, né? Então, se eu quero fazer uma inspeção num local, então eu consigo fazer, né? Veja que eu consigo ficar parado, consigo tirar fotos em diferentes altitudes, né? Consigo fazer um zoom, dependendo da minha câmera. Então, eu consigo ter um voo detalhado, né? A limitação é a abrangência. Aqui eu estou falando em 4 hectares por bateria, né? Velocidades relativamente baixas aqui também. Aí outra opção, eu tenho uma asa fixa. Então é como um avião, né? Sem controle, né? Os controles típicos de avião. Não confundir isso aqui com aeromodelismo, né? Que o aeromodelismo está muito mais próximo do avião do que esse aqui. Aqui a gente tem uma asa fixa, tem o modelo Batmaps, né? Esse aqui eu acho que é o IBIR. E aí a gente tem elementos dele, né? A asa, né? Tá aqui, fixa, mas não inquebrável, né? Pode quebrar, é um crítico nesse aspecto. O motor aqui, com a hélice, né? Então ele vai ter propulsão aqui, enquanto aqui ele tem 4, né? Aqui vai ter um só, propulsão. Então você precisa dar uma ajuda a ele, né? Você precisa dar o start nele, dar o começo para ele decolar, né? Esse aqui não, esse aqui do solo eu já parto, né? E já pouso no solo. Aí ele tem os ailerons, aqui, ó, essas partes móveis aqui na ponta da asa, que fazem ele subir ou descer, né? Subir ou descer, a posição da aceleração aqui e a posição dos ailerons. Tem um servomotor, que é um motor, e tem um motor aqui, uma alavanca, né, que vai fazer esse aqui subir ou descer. Tá? Então tem esses 2 motores aqui, ó, um para cada aileron, e o propulsor. Tá? E componentes, do mais simples ao complexo, né? Quer dizer, o mais simples, o que ele vai ter aqui, né? Vai ter uma bateria, né? Claro, precisa ter uma bateria. Tá? Precisa ter um elemento de comunicação, tá? Para comunicar ele aqui com o teu controle remoto, que vai estar aqui, e um drive para o motor, um ESC, né? Chamado, que vai pegar a tensão dessa bateria, comunicar aqui com o rádio, né? E dar a velocidade correta ao motor, né? De acordo com o que você configurou lá no teu controle remoto. Tá? Então, a posição do controle é para acelerar ou desacelerar, né? Então está configurado, ele vai fazer. Então esse é o sistema mais simples. É eu pilotar, né? Manualmente, né? Remotamente, né? Mas manualmente, né? Que é uma aplicação típica para fazer inspeção. Se eu tenho lá um campo agrícola, eu quero fazer uma inspeção, né? Então eu faço manualmente, né?
Esse aqui, em relação a esse, né, tem uma velocidade muito maior, então aqui eu estou falando aqui em 20, 30, 40, 50 hectares, né, aqui. Só que não tem a precisão de voo que esse vai ter, né. Esse aqui, eu posso fazer a 10 metros do solo, aí dependendo da minha câmera, eu vou ter um pixel aqui de 2, 3 milímetros, né. Imagina lá, 60 centímetros por satélite, a gente já acha uma formidável, né. Imagina aí 5 milímetros, né, da imagem, né. Ok? Mas esse é o voo manual, né. Então, ligo aqui, parto, aí vou ponto A para o ponto B, volto, fico no controle. Outra aplicação muito interessante e aí controlada nesse aspecto, né, porque precisa ter registro para isso e precisa ter treinamento, é o voo, eh, programado, certo. Eu quero fazer um voo, acho que a gente tem uma foto aqui na frente, então eu quero ir do ponto A para o ponto B, do ponto B para o ponto C, do ponto D e assim por diante. Então eu faço um programa de voo, aí eu não vai ser mais simples aqui, porque aqui eu preciso ter uma controladora aqui ou aqui, e eu preciso ter também um GPS. Então com essa controladora, então eu vou colocar aqui, né, com minha interface aqui no meu computador, comunico com ele, com a controladora, faço um mapa de ponto A, ponto B, ponto C, passo esse mapa para a controladora, aqui ou aqui, e aí eu parto, né, aí ele vai sair do ponto A, navegando, usando o GPS, para o ponto B, para o ponto C, para o ponto D e assim por diante, né. Então é aqui, é assim que é feito profissionalmente, né. Eu vou fazer o levantamento mesmo para fins topográficos de uma área, então eu faço um planejamento de voo e faço um voo automático, né, para eu garantir que eu estou fazendo a superposição necessária nas imagens, para eu montar aquela visão tridimensional a partir dessas imagens do drone, né, do Vant. É isso que eu quero às vezes na topografia, montar o relevo, né, montar a topografia. Aí tem alguns requisitos necessários para isso. Aí esse aqui, a gente está falando aqui em torno aqui de R$ 5.000, né, aqui a gente completo, né, a gente está falando em 100, R$ 150.000, né. Então tem uma diferença bem significativa de preço, né. Isso os os comerciais, né, pode no mercado, né, ir montando também, né, a gente vai ver aqui no final que a gente tem aí uma tentativa aí de montar um desse aqui, né. Esse aqui a gente tem comercial, esse aqui a gente não teve dinheiro para comprar ainda não, comercial. Então nós vamos tentar montar um. Isso aí tem os elementos, né, veja aqui, ó, aqui ele está simulando aqui, ó, movendo, eventualmente quando ele está voando, ele está recebendo rajada de vento e se deslocando para os lados, né. Mas a câmera precisa ficar fixa. Se a câmera fosse ligada diretamente a ele, ele ia estar tirando foto de lado, né. E eu não quero tirar foto de lado, normalmente eu quero tirar foto normal, né, do nadir, né. Então aí ele precisa ter essa estrutura aqui, ó, que é o gimbal, né, uma estrutura, tá aqui, ligada, né. É o princípio lá daquele animal lá, o guepardo, né. Ou da galinha, né, pensar mais, ela corre, né, sem mexer com o pescoço, sem mexer com a cabeça, né. Mexe com o corpo todo, mas a cabeça fica parada, mais ou menos esse princípio aí, tá aí. Só que aí é implementado com diversos, uma placa de controle e diversos motores aí nos eixos, né. E também ele permite girar a câmera, quando eu quiser girar a câmera, então essa estrutura vai permitir que eu gire a câmera. Algumas imagens, ó, questão da resolução, né, essa aí não é nossa, né, mas é de mineração, né. Mas a gente tem um trabalho parecido com esse, para avaliar volume de pilha de carvão, né. Faz um levantamento e a gente vê o volume desse solo, por exemplo, eu posso com o Vant, né, com o processamento, eu posso fazer o levantamento desse volume. O voo programado que eu estava comentando é isso aqui, ó. Eu defino os pontos, um ponto de saída, ele vai do ponto A para o ponto B, depois para o ponto C, depois para o ponto D, e assim por diante, né. Já automaticamente, eu não vou estar interferindo, o controle remoto ficou do lado, né, eu só utilizei o controle remoto para dar a partida nele, né. Nem o controle, né, lá no computador mesmo eu faço a partida dele, né. Clico no mouse, ele liga o motor, clico lá, ele
acelera e parte, né? E faz esse voo aqui. O que a gente precisa, veja que a gente tem uma densidade grande de imagens aqui. A gente precisa ter uma superposição boa nas imagens, né? Para montar depois o mosaico do campo e ter o tridimensional, né? O relevo, isso aqui, né? Para eu ter isso aqui, eu preciso ter uma densidade grande de imagem para montar isso aqui. Outro elemento aí de ferramenta que a gente tem são os espectros radiômetros, né? Que são equipamentos para medir a radiação eletromagnética, né? A gente tem um no nosso laboratório e a gente vê aquilo que eu estava discutindo, né? A questão da clorofila aqui, ó, da planta, né? Reflete no verde, né? Absorve vermelho e reflete no infravermelho próximo. Aqui é o professor Luiz Clênio, lá, um aluno de doutorado à época, né? Lá com equipamento fazendo medidas da reflectância, da característica do arroz para caracterizar a salinidade do solo. O trabalho objetivo aí é caracterizar a salinidade do solo. Porque a partir dessas leituras a gente caracteriza a salinidade, tem dados de satélite, né? Nessa época a gente tinha um dado de satélite com a característica similar ao equipamento, e aí, tendo equações relacionando a resposta do equipamento com a salinidade, a gente pode aplicar a imagem de satélite, né, e montar um mapa de salinidade para o campo, que esse era o nosso objetivo. Aí, ó, leituras de folha, né, em sala fechada, normalmente a gente faz isso. Né, aí a leitura. Né, e vamos ver algumas aplicações para a gente evoluir aqui. Uma aplicação, e algumas aplicações algumas que eu vou apresentar aqui eu tirei de relatórios de atividade dos alunos aqui na disciplina. Né. Essa aqui, por exemplo, é a bacia do rio Poti, e o objetivo aqui é, tendo um mapa de declividade, de altitude, certo? Esse mapa de altitude foi o mapa chamado SRTM, que é o dado obtido pela NASA, que está disponível lá, tem 30 metros de pixel, tá? A altitude do local. Então, a partir da altitude, usando o software, com aquela lógica, né, que está incluída no software, então a gente pode delimitar o limite da bacia geográfica, está aqui, ó. Aqui é a bacia do rio Poti, né, lá em Crateús. E também automaticamente fazer os rios. Ó. Esses rios foram desenhados não por mim, à mão, foi o software, né, usando a questão, a lógica, né, da topografia, delimitou os rios. Isso é uma coisa que a gente fazia no passado à mão, né, e era bastante complexo fazer. Então, com software, tendo os dados de topografia na forma de malha, eu posso automaticamente fazer os rios e até definir aqui a ordem dos rios, né? Rios, primeira ordem, segunda ordem, até o rio de maior ordem, né? Que aqui é o rio Poti, né? Aqui é a Serra da Ibiapaba, aqui, né? Aqui é o Cânion do Poti, né? Quem conhece, né? Está perto de vocês, né? Relativamente perto de vocês. Então, quem é do Poti, então é a passagem aqui na Ibiapaba, né? Que o rio aqui, vindo aqui de Crateús, a região de Crateús, né? Cruza a Ibiapaba aqui no Cânion do Poti, na Serra das Almas aqui. E aí desce aqui, entra no Piauí, né? E desce até o rio Parnaíba. Aqui do rio Parnaíba corre para o oceano. Então, o que é a bacia hidrográfica aqui, né? É a área que toda a água, qualquer gota de água que caia nessa área tem o potencial de sair em um único ponto aqui, que é o exutório. Né? Então, tem os pontos mais altos aqui, ó, os divisores de água. Né? Por exemplo, se uma gota de água cair aqui, para cá, vai para a bacia do Acaraú. Acho que é o Acaraú que está aqui. Né? Se cair para cá, vai cair para a bacia do Poti. Né? Então, ela é formada pelos divisores de água, o exutório e uma rede de fluxo, uma rede de drenagem. Né? Os rios estão aqui. Aqui está azul, né? Não necessariamente aqui seja rio com água, hein? Aí são as calhas dos rios. Né? Eventualmente aí vai correr água. Né? A precipitação, evidentemente, nas partes mais altas aqui a vazão vai ser menor, nas partes mais baixas, né? Aqui a vazão vai ser maior, porque vai acumular. O que não infiltrou vai descer no rio, né? E vai sair por aqui. Isso que é um potencial de sair, né? Que não necessariamente ela vai sair. Ela pode infiltrar, pode evaporar, pode ser captada, né? Bebida, né?
Pode ser feita uma transposição de bacias, né? Se tiver um reservatório, bombeia para outra bacia. Então, diversas outras formas dessa água sair da bacia, né? Mas ela tem o potencial de sair por aqui. Essa água que cai aqui não tem potencial de sair por aqui, né? O potencial é de sair por aqui, por escoamento. E aí, com esse mapa de altitude, né, que está lá disponível lá no site do USGS, ou no site do JPL, da NASA, né, ou no site do INPE, está lá também. Você pode montar, por exemplo, mapas de altitude. Aquilo que a gente estava pensando lá, né? Eu quero caracterizar as áreas de maior vulnerabilidade, né, ambiental, as áreas de reserva legal, por exemplo, né? As APPs, né? APP, Área de Preservação Permanente. Né? Então, a altitude vai ser um fator decisivo, né, nesse aspecto. Aqui a gente vê aqui, ó, maior do que 600, então é uma serra aqui. Mas a gente tem área aqui em torno de 300 metros. Né? Aqui, e a partir da altitude, eu posso gerar declividade. Eu vou fazer mecanização, quero outro elemento de aptidão agrícola, é a possibilidade de mecanizar o solo. Então, se a área tem alta declividade, então vai ser difícil mecanizar o solo. Então, eu posso zonear aqui, ó, só as áreas que têm de 0 a 3% de declividade. E definir essas áreas com maior potencial para uso agrícola. Né? Por outro lado, as áreas de maior declividade são as áreas com maior vulnerabilidade à erosão, susceptibilidade à erosão. Né? E a partir daí também eu posso ir lá, voltar àquela topografia clássica, né, e gerar meu mapa de curva de nível, tá aí. Eu tenho um mapa, por exemplo, usando aqui exercício aqui dos alunos, né, usando o QGIS para digitalizar um mapa que eu já tinha no papel. Né? Ele passa no scanner, pega alguns pontos de coordenada, georreferencia, né, e aí vem remontar esse mapa, como está aí, ó, são o mapa de solos lá em Quixadá. Né? E usando aí o Quick Map Service do Google, né, com o QGIS, né, você pode situar esse mapa no Google Earth, né? Tá aí. No fundo aqui está a imagem do Google Earth. Tá a história do cadastro ambiental rural, né? Então, definir as áreas de preservação permanente. Outro aspecto importante é definir as áreas de buffer, né? Que são as áreas no entorno do rio, né? Então, o Código Florestal define as áreas de preservação no entorno do rio. Então, se eu tenho um mapa do rio, eu posso fazer um vetor, né, um polígono, para delimitar essa marca, e aí a fiscalização, se for o caso, vai lá e verifica, né? Aí a imagem de satélite vai ver também, antes de a fiscalização, ou um VANT, né, um drone, né, para ter uma imagem. Questão da reserva legal, né, definição de pontos de reserva legal, questão dos 20%, né, para o semiárido, segundo o Código Florestal. E aí o cadastro ambiental rural, nesse aspecto, né, gente, é um sistema de informação geográfica, está lá, você baixa, né, você montar o cadastro ambiental rural. Aí, monitorar desmatamento, que é o que está em voga, né, hoje, desmatamento e fogo na Amazônia, mas não só na Amazônia. Aí, classificação, aquilo que eu comentei, né, classificar uma imagem de satélite, aqui eu tenho o Jaguaribe, né, o Baixo Jaguaribe aqui, Médio Jaguaribe, né, e aí eu tenho uma classificação a partir da imagem, né, dizer quais são as áreas irrigadas, está aqui, ó, que são as áreas de reservatório, a água, aqui é o Castanhão, está aqui. Inclusive no Castanhão eu posso ter, eu tenho imagem de satélite desde o início do Castanhão, eu posso fazer uma evolução da bacia hidráulica dele, né, o volume ao longo do tempo, facilmente, né? Identificar as áreas de nascentes, né, para fins de área de preservação permanente, monitoramento de área de plantio, né, com o VANT principalmente, mas não só o VANT, né, temperatura da folha, né, e do solo, para ver o estado hídrico. Né? Aí tem as câmeras termais, né? A FLI lançou uma câmera termal bem interessante agora. Né? Você tem a imagem da temperatura do campo, né? E o que acontece? Né? Se a folha está quente, o que acontece? Né? Se tem água no solo, ocorre o fluxo de água e a folha esfria. Né?
Se não tem água no solo, a folha está quente e continua quente. Então, pela temperatura da folha, você pode ter uma ideia se o solo tem água também. Demarcação de área de plantio, né? Medições, detecção de pragas e doenças aqui na bananeira, que é um trabalho do Vinícius, aí do Iguatu. Né? Você foi Vinícius é professor do Iguatu, mas esse trabalho foi lá em Tabuleiro de Russas. Detecção da cigatoca. Estou usando o Vante, né? O veículo aéreo não tripulado, para tirar a imagem, né? Classifica essa imagem, gera um mosaico, né? E a partir da classe a gente tem o nível de ataque da cigatoca, né? E a partir do nível de ataque aqui, fazer uma intervenção de pulverização. Isso normalmente é feito manualmente. Imagina a pessoa ver se tem cigatoca na bananeira, né? Tem de subir numa escada, subir lá, cortar uma folha. Aí com o Vante não, faz o voo, né? Ali, processa aquela imagem, eu já tenho da área toda, tenho uma ideia do nível de ataque da cigatoca e definir se precisa ou não ter uma pulverização naquela área. Contagem de plantas, isso aqui é o Google Earth aqui, ó. Isso é uma área de coqueiro lá no Baixo Acaraú. São duas áreas, uma área mais antiga e uma área mais nova. Essa área mais nova foi plantada, aí veio o evento da seca, né? Veja que muitas plantas foram perdidas aqui, ó. Aqui dentro da área de coqueiro, ó, vejo plantas mortas aqui. Tá? Aqui é um zoom naquela área, né? Você consegue facilmente contar quantas plantas estão faltando, né? E que ele já replantou, né? Você vê que a planta nova está vindo aqui. Então, isso é imagem disponível facilmente. Né? Previsão de colheita, né? Que é um dos grandes, a ideia do sensoriamento remoto foi isso, né? Prever colheita do trigo e da soja, né? No Mato Grosso, sensoriamento remoto, você tem uma estimativa da produção, né? O pessoal aí do mercado aí do commodities, né? É uma informação importante, né? Saber quanto de soja o Brasil e os Estados Unidos, a Argentina, né? Vão produzir. Isso define o preço futuro da soja. Produção de biomassa também é um trabalho, também do Vinícius, lá na Jaguaribe-Apodi, né? Para a definição da biomassa verde, né? do milho, milho para forragem. Aí a gente tem processamento, tem que ter processamento aí no caso, né? Que é frequência de dados, foi o grande lance aqui, né? A gente vê onde é o topo das folhas, né? E onde é o topo do solo, onde é a superfície do solo aqui. E a diferença entre esse e esse da altura das plantas. Tendo a altura das plantas e tendo a densidade de biomassa, eu consigo estimar a biomassa do campo. Tá? Perda de solo por erosão, também aí é um trabalho que a gente fez com Vantes, né, lá na região do Piauí, as vassorocas, né, aqui é a identificação de vassorocas, em potencial de crescimento e modelagem. Aí os Vantes aí para aplicações, pulverizações, né? Então aí o que é o convencional, né? Errado, né? Claro, nem a EPI está aqui, né? Tem que tirar essa foto aqui que está muito feia, né? Um contraste muito grande, não precisa ser tão forte esse contraste, não. E aqui ele botando o agrotóxico, né, no depósito, para aplicar na cultura, né? Aqui, tá? Lembrar que no Ceará, a pulverização aérea é proibida, né? Precisa ver, por legislação, por lei, né? Então precisa ver o nível de alcance dessa legislação em relação aos drones, né? Aos vantes, né? Tem restrição, né, de aplicação aérea de inseticida. Aí as nossas experiências lá com o Vante de asa fixa, então a gente comprou a asa, né? Comprou os equipamentos na internet, tá aí os elementos, né? O motor, a bateria, o ESC, os servos, né? São os motores, os aerodrones aqui, ó. Tá aí o Felipe aí com os pedaços na mão, aí, tá aí os componentes aí, bateria, o ESC, o rádio com interface de comunicação, motor, os motores, os hydrogens estão aqui. E aí é inicial, né? Tentativa. Aí o máximo. Vai dar certo, vai dar certo. Acho que tem R$500 aí no máximo. Vai. Todo mundo comemora. Aí quebrou o servo motor. Parou.
Rodando aí. Novo. Ei, joga para frente, para frente. O som só se compartilhar só a tela, né? Acho que ele está cortando aqui, mas depois a gente passa isso aqui. Então é isso aí. Então, a gente fica aí aberto aí a perguntas, né? Fique à vontade, quem tiver alguma dúvida, ou informação. O Felipe também está aí, eu estou vendo, né? Pode interagir também com a gente, né? O Felipe também está trabalhando aqui nessa questão aí do Vant, né? O Aminon também está aí, né? Então tem algumas pessoas aí do grupo que estão no ambiente aí. E aí vocês estão também, né? Olha, a gente está aberto aí para contribuições, né? Então, se quiser colaborar, a gente está aberto, né? Professor, inicialmente Bem, eu gostaria de agradecer pela participação do senhor aqui junto conosco. Muito obrigado por tudo, por essa aula maravilhosa, por ter nos ajudado nesse ciclo PET e ter falado um pouco conosco sobre essa temática que é tão importante, né? Aí surge a minha indagação. Como economista, né, então me leva muito para a parte econômica, para a parte comercial das coisas. E sabemos que os nossos alimentos, eles provêm em maior parte da agricultura familiar. E quando eu penso em geoprocessamento, agricultura de precisão, eu consigo observar muitas grandes produções e muitas vezes eu esqueço das pequenas. Então, nós, como futuros engenheiros agrônomos e aqueles também que já são formados em agronomia, de que forma podemos utilizar essas tecnologias também para auxiliar o pequeno produtor? assim, a gente, quando pensa em agricultura de precisão, né? Quando fala, né, o conceito de agricultura de precisão, ela surgiu predominantemente pela necessidade de conhecer melhor o campo, porque a agricultura se expandiu, né? Ao invés de ter poucas plantas, você tinha muitas plantas, né? Então, quando se pensa em agricultura de precisão, conceitualmente, né, essa é a ideia de trazer isso que o pequeno produtor já tem, né? Que é o conhecimento mais detalhado da área dele, certo? Então, no entanto, né, dessa informação, né, desse conjunto de informação do que a gente viu aí, até a questão de pulverização, de conhecimento da área, né, tá? Muito proveito também o pequeno produtor pode tirar, né. Evidentemente que a gente está limitado, às vezes, a questão do volume do recurso, né. Mas eu vejo muito a questão do pequeno produtor nesse aspecto, né, das cooperativas, né. Até o assentamento, né, que tem diversos pequenos produtores. A gente, por exemplo, está fazendo um trabalho agora com o pessoal do INFRA, com o doutor Deodato, né, do INFRA, um assentamento que ele tem 2 experiências dentro do próprio assentamento. É o coletivo, né, todo mundo é dono da terra, certo? No mesmo assentamento, tem 2 experiências. Uma parte do assentamento, o uso da terra é coletivo, e outra parte do assentamento já foi compartilhada, né, quer dizer, cada um tem sua terra. E nesse aspecto lá, a gente está usando as ferramentas para ver estudar, né, a questão socioeconômica também, dentro do aspecto da economia, né, dos 2 formas de assentamento, e olhando, né, o nosso objetivo principal aqui para a gente, né, é olhar a questão ambiental, certo? O efeito desse tipo de ocupação, né, qual dos 2 modelos preserva os recursos naturais, né. A gente tem já alguns, o Felipe está trabalhando nisso, a gente, para isso, né, nós fizemos o uso e ocupação do solo, usando imagens de satélites, né, de 30 anos para trás, né. E a gente vai avaliando o uso do solo. E aí a percentagem da área que está preservada. E a gente começa a ver que o uso coletivo, né, ele é mais conservacionista do que o uso individual da terra, né. Então, nesse aspecto, né, eu vejo a questão da informação. Hoje, por exemplo, né, o principalmente com a história da pandemia, as cooperativas de produtores orgânicos, pequenos produtores, né, estão trabalhando muito em rede, né. Então, nesse aspecto, sabe, Davi, eu não vejo, assim, o pequeno produtor em si, né, mas o pequeno produtor dentro de uma rede, né, dentro de informação, né, em rede, de produção, sabe.
de monitoramento da produção, né? E aí tirar proveito desse conjunto de tecnologia, né? Usando aí as assistências técnicas, né, que a gente tem, as ONGs, né, aí que estão dando esse suporte, né, para gerar, né, até a questão até de rotas, sabe, a gente pensar rotas de entrega, né, tá? Isso aqui estão os aplicativos, né, a gente pensar nos aplicativos, né? E já tem algumas cooperativas, né, que estão fazendo isso, né? Capitalizar, né, eh, agregar valor, né, ao produto aí do pequeno produtor, né? Das feiras de produtos orgânicos começam a ser também virtuais, né? E a gente for, né, buscar, né, ver a questão conservacionista do uso do solo, né, dos assentamentos, né? O Deodato mesmo, o Deodato tem visto, né, avaliado aí o efeito das reservas indígenas, né, os efeitos dos assentamentos quilombolas, né, os efeitos dos assentamentos do INCRA, né, na conservação ambiental. Então, dentro desse aspecto, a gente tem bastante uso das ferramentas de geoinformação. Muito obrigado, professor, pela explanação. O pessoal aqui no chat está parabenizando o senhor pela excelente palestra. E eu queria saber se tem Deixa mais eu, alguém que também gostaria de fazer alguma indagação. deixa eu ver aqui o chat, né? Eu vejo direto aqui também. Uhum. Na sala também temos o nosso tutor do PET, o professor Dr. Ginailton Coutinho. Hum. Bom dia, então. Deixa. Vamos lá, fica à vontade. Perguntas? É o problema de falar demais, sabe? Falei demais, aí... Bom dia a todos. Bom Fernando, dia. parabenizar aí o professor Adonias e também o pessoal do PET pelo evento. E só um comentário aí em cima dessa pergunta do David, é que um dos grandes desafios é justamente a formação de recursos humanos. Então, iniciativa como a que vocês estão fazendo, estão de parabéns nesse sentido, para despertar. E aí eu vejo que isso é um grande gargalo ainda para uma utilização maior dessas geotecnologias, porque como o professor Danias abordou, é uma tecnologia que a cada dia surge uma novidade, então é um campo que precisamos sempre estar se atualizando. Então, mas um grande desafio é justamente ter profissionais treinados e capacitados para usar, porque, como o professor Adonias mostrou, temos softwares livres aí, gratuitos, e também imagens gratuitas. Então, se os nossos técnicos lá na ponta, né, na extensão rural, tiver conhecimento, eles poderão fazer um planejamento adequado, melhor das nossas, mesmo pequenas propriedades. Então, nesse sentido, é uma tecnologia que está completamente acessível. O principal desafio aí para utilização, principalmente do pequeno agricultor, seria mesmo a capacitação de recursos humanos por parte dos nossos técnicos. Mas parabéns aí, professor Adonias e os organizadores. Obrigado, Fernando, professor Fernando, né? Professor nosso aqui do Departamento de Engenharia Agrícola, parceiro, né, Fernando? Já foi aluno também nosso, né? É aí de Boa Viagem, né, Fernando? Mais ou menos aí, não. Mas é um dos, como a gente, né? Como fez uma viagem do sertão, né? Do campo, né, Fernando? Para a cidade, né? Para a capital, né? E a gente falar aí do Cariri também, a gente pode chamar também de uma capital, né? Porque é uma grande cidade, né? Então, muitos de vocês também, com certeza, fizeram essa viagem. Mas eu acho legal esse ponto que o Fernando colocou também, né? Falando um pouco do campo, né? Porque muitas vezes, né, se tem associado a atividade
do campo como atividade sem tecnologia, né? Uma atividade que, assim, não precisa saber muita coisa, né? E a gente começa a ver a partir de algum tempo, né, que a tecnologia, né, está indo para o campo, né? Isso aí está atraindo jovens, principalmente jovens, né? Assim, atividade no campo, muitas vezes, é atividade assim, chata, né? Às vezes, né? Assim, tradicionalmente, né? Aí quando você tem o atrativo da tecnologia, de você ter a possibilidade de trabalhar com GPS, com Vantes, né? Com agricultura de precisão, com tecnologia da semente, né? Tecnologias eh, começa a ser algo diferente. Você começa a fazer grande diferença, né? Quem de vocês, né, que é filho de produtor, não chegou o pai dizer isso aqui eu já faço desde que eu nasci, por que eu vou fazer diferente, né? Então hoje a Uhum. gente, em relação ao meu caso, né, a gente tem muito mais coisas diferentes para mostrar para os pais, né, do modo de trabalhar dele, tanto do ponto de vista da produção, como da organização da produção, desde a comercialização, né, as cooperativas, né, o negócio, né, pequeno produtor, no caso, né, eu conheço uma pessoa, alguns, né, e são bem assim, dinâmicos nesse aspecto. Você tem de produzir tudo, sabe? Você não pode se perder nada, nesse aspecto de toda hora, né, todo dia ter alguma coisa saindo da propriedade, né? É o leite que está lá, né, é o feijão, é a castanha que está lá, tem hora de tirar, né, então você precisa ter um planejamento bom, né, da pequena propriedade para ela ser para você ter independência econômica a partir da propriedade. É possível? É, né, a gente já tem diversos exemplos disso, né? E aí é toda uma mudança de concepção, de conceitos, né? E a gestão, né, passa muito por isso, né, a questão da gestão, da comercialização, né, de onde vender, né, de não entregar para o primeiro que aparecer, né, e você já ter uma cadeia de comercialização bem definida, de forma que você possa ter, mesmo com o produto bruto que você venda, você tem um valor agregado. E se você tiver capacidade, potencial, né, de agregar valor a esse produto, né, aí com certeza a possibilidade de sucesso da atividade vai ser melhor, né. E a agricultura hoje, né, a gente tem visto no Brasil por aí, está tendo uma grande mudança, né, de geração, sabe? Não só na agricultura, também nos bancos, né, eu estava conversando com uma pessoa que trabalha com banco, né, as fortunas do Brasil estão mudando de geração agora. Mas se a gente for para a agricultura, a gente vai lá para o globo rural da vida, né, você vai ver que os jovens, os filhos, né, estão assumindo a atividade agrícola agora. Então é uma dinâmica diferente, né, vai ser um aspecto diferente da visão da produção, né, tanto do grande quanto do pequeno, né, no sentido de ter uma capacidade maior de gestão, né, de tecnologias, né, ligadas a essa produção. A gente tem umas... Professor, Pois não. desculpa, como atrapalhei o senhor estava falando, pode continuar. Não, as perguntas, pode ficar à Sim, vontade. a Eveline da Silva, da UFC, ela pergunta: Professor Adonias, o senhor poderia explicar um pouco sobre o MAP Biomas? O MAP Biomas é uma experiência de um grupo de cientistas, né, e colaboradores, né, no sentido de gerar mapas, né, de evolução do uso do solo, né, especialmente voltando aí à cobertura vegetal. Foram feitas diversas versões, a gente está aí na quinta versão, né, está sendo lançada agora. Ontem, inclusive, teve um webinar com o pessoal com foco na caatinga, né, que usa algoritmos computacionais para classificar o uso do solo, usando a plataforma, o Google Earth Engine. Né. É a ideia, né, de você, por exemplo, você trabalha com uma determinada aplicação, e dentro da sua aplicação você quer saber o uso do solo, né, então você não vai fazer o mapa do uso do solo usando um algoritmo que você vai ter de colocar um esforço nisso. Você vai usar uma plataforma já pronta, né, já tem aquele produto, né. Nessa sexta-feira, inclusive, vai ser sobre o cerrado, né. Então, a apresentação da versão sobre o cerrado. Então, tem assim, algoritmos computacionais para classificar o uso do solo, mas tem também a experiência local, né, através de uma rede de cooperação, para
refinar essa classificação. E a ideia é isso, né? Se a gente tem um retrato, né, do que é hoje o bioma, por exemplo, né? Para a partir desse retrato, né, no próximo ano a gente vai ter outro retrato e assim por diante, né? Então, daqui a 20 anos, a gente pode fazer uma evolução no tempo da mudança, né, do bioma, né, os impactos aí da ocupação no bioma. É uma experiência, acho que é uma plataforma bem interessante, né, tem um potencial bem interessante. A Isabela Muito, Araújo muito fala. voluntário. Ah, sim, muito interessante. A Isabela Araújo, ela fala, parabéns, professor Adonias. Queria que o senhor falasse um pouco dessa tecnologia diretamente utilizada na pandemia. Se tem algum estudo ligado à problemática que estamos vivendo. Haja visto que a interdisciplinaridade do geoprocessamento. O professor Isabel também, do nosso departamento, bom dia, Isabel, obrigado pela pergunta, né? Hoje a professora Adriane Goraieb, do Departamento de Geografia, fez um estudo interessante, né? Através de aplicativo de celular, uma rede, né? Foi mapeando a situação dos bairros, né? E ela gerou um mapa interessante da evolução da pandemia. Você entra lá no laboratório de cartografia social, né? Que é o foco da professora Adriane Goraieb, e aí você tem a evolução na cidade de Fortaleza, né? Ao longo do tempo, né? Foi uma aplicação bem interessante de geoprocessamento. Ou seja, aí que é a pergunta básica, né? A localização é importante? Né? Porque eu preciso localizar onde ocorreu, né? Para ter o mapa de localização. Então, foi uma aplicação bem interessante nesse sentido, né? Além, é claro, a gente pensar aí das plataformas de iFood, né? Por exemplo, aí, a plataforma de iFood, Rappi, né? De comida por entrega, né? E tirar hoje estão tirando bastante proveito, né, desse sistema de informação geográfica, né, através dos aplicativos de mapa. Imagina se a gente não tem essa rede de GNSS, né, de GPS, como é que estaria hoje, né? E essa rede de Uber, né? Uber teve um impacto negativo, né? Mas as plataformas de entrega de alimentação, né? E as cooperativas, os pequenos produtores, né? A gente tem umas 2 ou 3 experiências já do governo do estado, inclusive a DES, né? A Secretaria do Trabalho e Emprego, né? Do governo do estado, SEDET, né? Tem experiências de unir produtores, né? Porque antes você tinha o produtor, a cooperativa, você ia nas feiras, né? Aqui mesmo no Benfica tem uma feira interessante, agroecológica, né? E essa feira está com 4 meses que não ocorre, né? Então, se você quiser continuar comprando tem um aplicativo, você entra o mesmo aplicativo, né? Como o Maps, mapeia seu local, a pessoa vem entregar, né? Então, bem nesse aspecto, né? Nesse sentido, né? Então, do ponto de vista foi mais uma das tecnologias, né, que nesse aspecto aí dessa pandemia, né, se fez útil, né, nesse aspecto. O Simão Pedro, ele complementa. O uso da geotecnologia também é muito utilizado na aplicação de políticas públicas, usado como parâmetro para tomadas de decisões. Joia. Antes o Dimas Oliveira, da DES, né, da DAG, desculpe, Dimas, um abraço também para o Dimas, né, pela apresentação, obrigado, Dimas. Uma das primeiras experiências que a gente teve de geoprocessamento, a gente tinha uma cooperação aqui com um professor da Universidade do Arizona. Ele é antropólogo, né? Ele é formado professor da Universidade do Arizona, mas tem uma história de cooperação aqui com o Departamento de Economia Rural, professor Timothy Fay. E tem um trabalho de avaliação de social, né, socioeconômica, lá na região de Itauá, né, um convênio com a prefeitura, né? Então, a ideia principal dele era ver os índices de desenvolvimento social e econômico, né? E nós fomos convidados para trabalhar com o Timothy. E aí eu tinha um bolsista que trabalhava comigo, também lá do Prodema, né? Programa de Meio Ambiente, lá do pós-graduação, um programa interdisciplinar. E aí a gente começou a trabalhar, pegou os dados dele e começou a colocar, né?
e os avaliações aqui, gerar alguns mapas. Ele disse, não, mas isso aí não precisa não, Adonias, isso aí a gente já estou vendo aqui na minha tabela aqui. Sim, mas vamos fazer, né? Fizemos uma apresentação e ele foi embora para o Arizona. 6 meses depois, teve outra reunião aqui no hotel. Ele já veio com os mapas prontos e com um assessor, especialista em geoprocessamento. Aí ele agora dizia, né? Agora sim, né? Agora eu vejo que essa escola aqui tem uma influência pela distância que ela está, pelo aspecto, ela está influenciando todo o IDH dessa comunidade que está aqui. E aqui tem um canal aqui de movimento aqui nessa direção. E é legal porque essa pessoa que ele trouxe hoje é professor também lá na universidade, acho que é a Universidade de Washington. Então, as coisas nessa área social, Simão, tem bem políticas públicas, né? Tem bem elementos, sabe? Quer dizer, a gente apresenta bastante elementos, tem possibilidade de produzir elementos, né? A questão é o tomador de decisão, né? Muitas vezes essa decisão pode não interessar para ele. Né? Mas outra experiência que eu tive também, logo quando eu concluí o curso, não existia essa história de geoprocessamento ainda, mas nós fomos convidados, né, para fazer um projeto antes do Centec, viu? Turma que estudou no Centec, aí, professor Fernando, Isabel. Antes do Centec, foi feito um projeto numa escola agrícola no Canal do Trabalhador, o Cid Gomes, na época. E a gente montou uma equipe e fez todo um layout de uma escola, né, com os locais de campo, né, de sala de aula, as áreas de produção. E aí, tinha de entregar no outro dia, né? Então, a gente tinha uma equipe de desenhistas, os desenhistas passaram a noite toda trabalhando para produzir o mapa do layout da escola. E aí, no dia seguinte, né, o secretário de Recursos Hídricos foi, né, fez uma apresentação, aí ele disse, esse mapa está belo, está muito legal, me faz 2, um para levar para o governador e outro para o prefeito. Né? Os desenhistas tinham passado a noite toda trabalhando para fazer aquele único produto. Né? Não existia nada de computador e mapa naquela época. Então, hoje, se ele me perguntasse isso, né, você quer só 2, né? Eu vou imprimir 20 para você agora, vou botar na internet, vou botar na nuvem. Então, isso aí, dizer, nesse aspecto, E aí, a história do INCRA, né, que o Simão está no INCRA, né, Simão? Também nossa, está colaborando lá no INCRA, né, o Simão, o Deodato, né? Tem bastante elemento, né, para colocar como o Deodato fala, né, tem tanto dado nos bancos de dados guardados aí, que a gente precisa pegar esses dados, colocar no computador, né, gerar mapas, gerar produtos, né, e aí a gente vai começar a enxergar a informação que a gente não enxergava antes. Né? E a visão do espaço é interessante, sabe, você começar a ver, né, onde que você está em relação ao vizinho, em relação ao outro, e a partir daí do espaço, né? É um trabalho interessante que o Deodato fez, né? Foi dentro dessa cartografia social, né, que ele estava me reportando, que era interessante, depois até vocês convidaram o Deodato também, foi o mapeamento de uma área quilombola, né? Quer dizer, a percepção da pessoa, né, dos limites dele, né? De sentar um grupo, né? E a partir daí vamos montar os limites do que a gente percebe como sendo a gente, né? Então é uma experiência bem interessante. Né? E a partir daí, né, foi o estudo que se viu de base, né, lá no Piauí, eu acho que no Piauí, para definir aquela área como área de quilombolas, né? A área que está no domínio deles agora, né? Nesse aspecto aí a gente tem mapas, né? Mapas, a gente tem informações aí representar, né? É interessante. Como não temos mais alguma pergunta, eu gostaria de agradecer ao professor Adonias e também aos demais inscritos por estar aqui conosco durante essa manhã, aprendendo um pouco mais sobre tecnologia, georreferenciamento. Muito obrigado, professor Adonias, também agradeço a todos os inscritos nessa palestra. E tenham um bom dia. Eu que agradeço, David, agradeço aí o PET, né, o UFCA, uma das
participações, né? A gente está tão perto e às vezes tão longe, né? O UFC, o FCA, a gente precisa estar um pouco mais perto, juntar nossos interesses, né? Aí nossas semelhanças, né? Lembrar que o FCA, né? Nasceu a partir da UFC, né? O curso de agronomia bem interessante, né? Aí numa região bastante potencial, integrada, né? Pela localização, aí vocês estão na região bem estratégica, né? Então, a gente expandir, né, essas parcerias, né? Eu agradeço a oportunidade, né? Agradeço pelo tempo aí, né, de todos os presentes aí, fico à disposição, né? Tem lá o meu e-mail, né? adonias@ufc.br. Então, fiquem à vontade, né? Às vezes você não quer fazer a pergunta no chat, manda lá, ou quiser participar do grupo, né? Então, a gente tem um grupo lá, o Cama, né? Grupo de Geoprocessamento. Então, fique à vontade, né, para a gente interagir. Hoje mesmo a gente tem uma reunião, então a gente tem diversas ações, né, diversas ideias. Nossa ideia, nosso objetivo é dar asas, né, para as pessoas aí imaginar, trazer ideias, né, e a partir daí a gente ir trabalhando nesse aspecto. Obrigado e um bom dia a todos, né, Eu que saúde agradeço. aí para todos. Bom dia a todos e muito obrigado. Um abraço a todos. Abraço.